Quem acompanha a política há muito tempo sabe que para se ter uma longevidade política, inclusive para se ter uma boa governabilidade, precisa se seguir os acordos, precisa se respeitar os acordos. Em 2022, por exemplo, Guilherme Boulos apareceu em algumas pesquisas para governo do estado de São Paulo bem posicionado e acabou retirando a candidatura a governo do estado para se lançar a deputado federal sob a promessa do presidente Lula, do Fernando Haddad e da presidente do Partido dos Trabalhadores, a Gleisi Hoffmann, de que em 2024 o PT não lançaria candidato e apoiaria o Guilherme Boulos. Agora, talvez o candidato ali que teve a pior votação da história do PT em eleições de São Paulo, o senhor Gilmar Tato, tem tentado atrapalhar essa aliança há muitos meses. E chegou inclusive a dar uma entrevista agora ao Estadão, dizendo que o PT não lançar candidato em 2024 e apoiar a candidatura do Guilherme Boulos é uma aliança burra. Bora falar um pouco mais sobre isso aqui, porque aparentemente quem é burro não é a aliança não, tá, Tato? Aparentemente é você. Bora pro vídeo. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final você esquece. E queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal ou apoiador. É uma maneira que vocês têm de manter o nosso canal existindo aqui de forma independente. E se puder colaborar de outra maneira, além de ser colaborador por Apoia-se e Clube de Membros, colabore também com o nosso Pix. Pix do canal é esse que tá passando aqui. Você pode colaborar se quiser, quando quiser e se puder. Hoje eu quero falar com vocês aqui sobre uma situação primeiro que eu vivenciei quando eu morava na Bahia em 2006. A gente sabe que na Bahia o carlismo, como a gente costumava chamar lá, que era a indicação e influência que o Antônio Carlos Magalhães, não o ACM de agora, o ACM Neto, mas o avô, tinha em relação à indicação de candidatos. Todo mundo que ele colocava a mão praticamente era eleito. Eu mesmo, que lembro ali toda a minha infância e adolescência, foi da Bahia governada por governos de direita ligada ali ao antigo PFL que virou DEM e atualmente fundido com outro partido ali, deu origem à União Brasil. Eu lembro que em 2006 tinha um candidato do MDB chamado Gedel Vieira Lima, que naquela época chamava-se PMDB o partido, e que ele queria ser candidato. Ele queria ser candidato a governador do estado da Bahia e o PT também queria apoiar a candidatura do governador, aquela época candidato, né, Jacques Wagner. E o combinado foi o seguinte: tire a sua candidatura agora, Gedel, que em 2010 eu apoio a sua candidatura para governo do estado da Bahia. E aí aconteceu assim, o Lula foi lá, apoiou o Jacques Wagner, o PMDB apoiou o Jacques Wagner também, e em 2010 o Gedel bateu o pé, disse que não tiraria a candidatura dele, que ele seria candidato a governo do estado da Bahia, mesmo que o Partido dos Trabalhadores continuasse lançando candidato, como fez ali com o Jacques Wagner, para a reeleição, e o Lula foi e cumpriu a palavra. Ele foi para a Bahia, e em mais de uma oportunidade ele subia no palanque do Jacques Wagner para pedir voto pro Jacques Wagner e subia também no palanque do Gedel Vieira Lima, do PMDB naquele momento, para também falar da candidatura do Gedel Vieira Lima. Muita gente criticou, disse que era uma falta de noção do presidente Lula, mas para mim, que estudo política hoje, entendo a importância de você ser pragmático e praticar em muitos momentos a realpolitik, que nem sempre é aquilo que você quer, mas é aquilo que às vezes é necessário para o trato político. E aí, achando pouco, talvez, o que está acontecendo na política nacional, o Gilmar Tato, que teve talvez a pior votação da história do Partido dos Trabalhadores lá em São Paulo para a prefeitura, ficou em 6º lugar, atrás do Mamãe Falei. Você sabe que é o Mamãe Falei? Aquele que foi pego naqueles áudios lá, supostamente, né, fazendo em tese turismo sexual em países lá do leste europeu, na época da guerra da Ucrânia, quando teve esse início ali a guerra da Ucrânia com a Rússia, e ele acabou inclusive depois sendo cassado, perdendo o mandato de deputado estadual, por conta dos áudios que ele mandou ali, dizendo que as mulheres eram fáceis porque elas eram pobres, e que ele lambia isso ou aquilo da mulher porque ela era muito bonita, que a recepcionista do hotel deu em cima dele, e falou outras coisas que foi entendido pela Alesp como uma quebra de decoro parlamentar, e ele acabou sendo cassado, perdendo inclusive os direitos políticos por 8 anos. Detalhe, em 2020, o Arthur Duval, que já era deputado estadual, ele conseguiu ter mais votos que o Gilmar Tato, que na época a gente criticava, não era pro Gilmar Tato ser candidato, era para apoiar a candidatura do Guilherme Boulos, e não aconteceu. E aí ele dá uma entrevista agora pro Estadão, um dos meios de comunicação que mais ataca o Partido dos Trabalhadores, inclusive, matéria publicada aqui na coluna da Vera Rosa, e diz o seguinte: o secretário de comunicação do PT diz que a aliança com Boulos em São Paulo é burra, e jogo de perde-perde. Gilmar Tato lidera no partido o movimento que defende o rompimento do acordo com o PSOL e candidatura própria
na prefeitura em 2024. A alegação dele é que se o Lula apoiar o Guilherme Boulos, os partidos que são da base do governo vão acabar cobrando como é que ele está apoiando o candidato que não vota com o governo. Olha a linguagem absurda do Gilmar Tato. E que partidos, por exemplo, como o MDB e PSD ficarão revoltados porque tem ministério no governo do Lula e não quer lançar partido candidatura própria para apoiar outro nome e porque não teria apoiado em tese esses outros nomes, já que não teria candidatura própria. Eu vou mostrar que essa argumentação frágil, como a própria candidatura do Gilmar em 2020, cai muito fácil por terra, tá? Vamos ler aqui a matéria pra gente só mostrar pra vocês o nível da diretiva do Partido dos Trabalhadores. Uma ala do PT está disposta a procurar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para pedir que ele reveja a decisão de não lançar candidato próprio do partido à Prefeitura de São Paulo em 2024. Lula já mandou recado, inclusive, ao grupo, dizendo que o acordo vai ser cumprido. Será cumprido, mas os petistas, né, querem continuar ali essa empreitada com Lula, dizendo que é burrice apoiar a candidatura do PSOL e do Boulos, e já que o PT teria ali dado um tiro no pé se não for lançar a candidatura no principal colégio eleitoral do Brasil. E aí segue aqui as falas do genial Gilmar Tato, que conseguiu ficar em 6º lugar na campanha em São Paulo, onde os seus concorrentes eram o próprio Guilherme Boulos, que ele está criticando agora, o Mamãe Falei, o Celso Russomano e o Bruno Covas. E a Joyce Hasselmann, tá? Mas vamos ler aqui o próprio Márcio França, ele também ficou atrás do Márcio França. Certo? E segue aqui, ó. A aliança com o PSOL é burra, é jogo de perde-perde, disse ao Estadão o Gilmar Tato. Deputado federal Gilmar Tato, secretário de comunicação do PT, e a gente perde bancada porque a aliança fica estreita. Não ganha a eleição na capital e perde mais uma vez porque o PSOL não está votando com o nosso governo, afirmou. Ao destacar que os 13 deputados do PSOL na Câmara, foram contra o projeto do novo arcabouço fiscal, Gilmar que afirmou que a dobradinha com Boulos também pode causar estresse com partidos de centro que são aliados do governo Lula. Inclusive, eu só queria lembrar o Gilmar Tato que ele tá achando grave o pessoal votar 75% das vezes, pelo menos, com o governo Lula, enquanto alguns desses aliados que ele diz aí, que é próximo do governo, votar mais de 80% contra. Ele deveria questionar por que alguns membros desses partidos aliados, como o próprio PSD e MDB, acabaram de protocolar agora um pedido de impeachment contra o Lula. O pessoal não assinou o pedido de impeachment contra o Lula, Tatinho. E aí segue aqui a matéria, tá? Porque pra mim só piora aqui as falas do Gilmar Tato. Demonstra que política, parece que antigamente fazia assim, se chamava a pessoa na rua, vem cá, você quer se filiar no partido? Vamos aqui, entra aqui, chega aqui no meu partido. Porque as argumentações do Tato, a justificativa e a maneira que ele está tentando quebrar esse acordo, eu espero que resulte na expulsão dele do partido. De verdade. Eu espero que resulte na expulsão dele de partido. Inclusive, como vocês sabem, eu estou começando a participar de alguns eventos do PSOL, porque eu vou buscar um partido político para me filiar, para concorrer ao pleito de 2024, provavelmente ao cargo de vereador aqui em Aracaju. E uma das plenárias que a gente fez recentemente, que eu participei, estava falando justamente sobre o apoio ao governo. Que o PSOL não é oposição ao governo. O PSOL vai votar com o governo, mas a gente precisa também marcar lá, né? Eu tô falando a gente porque eu participei lá da plenária, posições importantes quando a gente acha que se deve posicionar e quando a gente acha que se deve criticar. É simples assim. Até porque uma das coisas que o presidente Lula falou é que ele não quer gente que fique batendo nas costinhas dele, que ele quer que cobre. E ele falou isso, inclusive, em eventos que eu estava presente. E aí vamos seguir aqui a análise genial do Gilmar Tato. Eu acho que essa aliança com o PSOL, se essa aliança com o PSOL continuar, o presidente nem vai poder fazer campanha na cidade de São Paulo, porque o MDB e o PSD vão chiar demais, disse o secretário de comunicação. Qual é a explicação para esses partidos apoiarem o Lula e ele ir lá e subir no palanque de um candidato que vota contra o governo? E aí eu faço a mesma pergunta para você aqui, tá? Deixa eu só botar na tela que eu não tinha colocado para vocês aí, né? Para vocês acompanharem aí na tela. E eu faço a mesma pergunta para você, tá? Né? Qual o motivo de o presidente Lula não lançar a candidatura de um candidato de esquerda que está liderando as pesquisas, que inclusive ficou 4 posições acima de você, que inclusive aparece muito melhor que qualquer um de vocês nas pesquisas de amostragem ali, e que inclusive os partidos que você está defendendo votaram, por exemplo, a favor do marco temporal, votaram, por exemplo, tentando derrubar ali a MP 1154,
que é a que estruturava os ministérios do governo Lula. Você tá vivendo em que paraíso, fofinho? Só para eu entender. Porque parece que você está ou em Nárnia ou em Ratanabá. Eu, particularmente, enxergo o que você está fazendo como um ciúme. Porque você quer se lançar como alguma figura relevante em São Paulo para a prefeitura, mas não consegue ter força para se eleger. É isso que está acontecendo. E aí ele segue falando aqui, né? Na genialidade do Gilmar Tato, tá? A gente perde bancada, palavras dele, né? A gente perde bancada porque o pessoal fica... porque a aliança fica estreita. Não ganha a eleição na capital e perde mais uma vez porque o pessoal não está votando com o nosso governo. E aí eu quero lembrar pra vocês aqui, né? O que é que aconteceu, a matéria tá até traz aqui, né? A desidratação do PT... dos anos 2000, né, de 2012 pra cá, tá? Em 2012 o PT fez 637 prefeitos, em 2016 fez 254 e em 2020 fez 183. E adivinha, Tatinho? Nenhum desde a redemocratização do Brasil em capitais. Nenhum desde a redemocratização do Brasil em capitais. O Guilherme Boulos foi para o segundo turno contra o Bruno Covas, sem apoio, por exemplo, de muitos dos políticos que acabaram, inclusive, que estão, inclusive, agora fazendo parte do governo Lula. Ó como é que ficou o primeiro turno aqui. Só para lembrar para você, viu, Tatinho? Aqui é Tatinho, tá, gente? Ó, o Tatinho conseguiu ter mais de 1% a menos de 1% de voto que o Mamãe Falei, né? Ele conseguiu, o Mamãe Falei conseguiu ter mais de 1% a mais de votos que o próprio Gilmar Tato. Primeiro estava aqui Bruno Covas, Guilherme Boulos, Márcio França, Celso Russomano, o Mamãe Falei, tá? O Mamãe Falei ficou à frente do Gilmar Tato, Mamãe Falei do MBL, que nessa época aqui era bastante famoso pelas polêmicas. Naquele momento ali, inclusive, estava atacando ali, em mais de oportunidade, o MTST, divulgando informações falsas. E mesmo assim o Guilherme Boulos, sem tempo de TV, sem dinheiro, ficou aqui, por exemplo, em segundo lugar e foi pro segundo turno. Como é que foi a vitória como é que foi a diferença no segundo turno? A diferença foi de 1 milhão de votos. Só que a gente precisa lembrar, por exemplo, que Márcio França não declarou apoio ao Guilherme Boulos, que vocês declararam apoio, mas o partido estava enfraquecido naquele momento. O Celso Russomano não apoiou o Guilherme Boulos, o Andreasa não apoiou o Guilherme Boulos, o Orlando Silva, se não me falha a memória, e a Marina Elô, que apoiou o Guilherme Boulos em 2020 para concorrer à eleição. E aí agora vamos pegar a justificativa aqui do genial articulista político do PT, o senhor Gilmar Tato, que diz o seguinte, né, que nenhum partido vai querer subir do lado do Lula, está do lado do Lula, porque o Lula vai estar apoiando o candidato que vota contra o governo. E detalhe, os outros partidos que ele está sugerindo ali, que é o União Brasil e o MDB, o próprio PSD, têm votado contra o governo direto, inclusive. Estatisticamente, como a gente mostrou aqui em algumas votações, chegam a ser mais de 80% de votação contra o governo Lula dos partidos que tem ali base, que tem ali ministério no governo e que deveriam, em tese, votar no governo por conta dessa aliança. Vamos ver a pesquisa aqui, Tatinho, porque a gente consegue saber viabilidade de candidatura por pesquisa, né? Boulos lidera a disputa pela Prefeitura de São Paulo em 2024. Deputado do PSOL, que só pra gente lembrar aqui pra você, tá bom, Tatinho? Boulos foi o deputado federal mais votado de São Paulo e foi o segundo deputado federal mais votado do Brasil. Ficou atrás só do chupetinha de genocida lá de Minas Gerais, o Nicolas Ferreira. E detalhe, São Paulo elegeu Márcio França, senador, elegeu Haddad, governador, elegeu Lula, presidente. O que isso quer dizer? Que a capital paulista, ela é mais progressista que o resto do estado. Tão logo, a possibilidade de um candidato como um Boulos, que está em ascensão, que não tem, por exemplo, na testa o estigma que vocês tiveram por muito tempo, tem uma real possibilidade de, no mínimo, ir pro segundo turno de cara. E já adianto pra você, tá, Tatinho? Mesmo que o Partido dos Trabalhadores não apoie o Guilherme Boulos, ele será candidato. Foi assim em 2020. Você lembra que você bateu o pezinho? Disse que não ia tirar a candidatura, que não ia tirar a candidatura. Depois o partido até quis tirar a sua candidatura, mas já estava em cima da hora. Então já adianto que se você der piti, se você não der piti, se você quiser conversar com o presidente Lula, se não quiser conversar com o presidente Lula, o Boulos vai ser candidato do mesmo jeito. E sabe o que vai acabar acontecendo, Tatinho? A mesma coisa que aconteceu em 2020. Muita gente migrando o voto do PT pro PSOL e pro Boulos, porque entendeu a cabeça dura sua
e de uma ala do Partido dos Trabalhadores. E aí quando a gente vai para a pesquisa aqui, inclusive, para desconstruir a narrativa dele de que nem os candidatos conseguirão fazer ali, por exemplo, a campanha. Tá aqui, ó. Olha o que diz aqui a pesquisa. Ó, a pesquisa feita aqui entre 30 de abril e 4 de maio, certo? Levantamento feito ali em 1.208 eleitores em São Paulo. Guilherme Boulos do PSOL aparece com 31,5%, Ricardo Nunes do MDB com 17,8%, Ricardo Salles, que não é mais candidato, aparece com 10,9%, Tabata Amaral com 7,1%, Vinícius Ponte do Novo com 5,4%, tá? Está tendo, inclusive, neste momento, Gilmarzinho, uma discussão entre Tabatinha e Guilherminho para poder montar uma chapa única entre Tabata Amaral e Guilherme Boulos. Lembrando que Tabata Amaral, que está no PSB, está no mesmo partido do Márcio França, que governou São Paulo e que inclusive teve uma votação expressiva também em 2020, tá? E aí quando você vem aqui para outra amostragem que diz o seguinte: Boulos é candidato com o apoio de Lula, o Boulos passa a ter ali, ó, 39 pontos percentuais de votos, na intenção de votos. O Ricardo Salles, que não é mais candidato, por exemplo, passa a ter ali 20 pontos percentuais com o apoio, por exemplo, do Bolsonaro. O Ricardo Nunes passa a ter ali 13,6% com a Simone Tebet. A Tabata Amaral passa a ter 7,7%, que isso aqui pode se juntar com o Guilherme Boulos, tá? 7,7%. E o Vinícius Ponte, ele perde votos, né? Quando ele recebe o apoio do Guilherme Boulos, ou do Romeu Zema, perdão, contra o Guilherme Boulos e os outros candidatos, ele perde 0,4%. Então eu queria deixar um recado aqui bem claro, primeiro para o Gilmar Tato, tá? O Partido dos Trabalhadores é um partido que tem relevância na discussão política e isso é um fato. O presidente Lula foi o presidente melhor avaliado na história desse país, é o primeiro presidente eleito democraticamente 3 vezes, pode inclusive ir para o 4º mandato, ser ali o presidente que mais governou democraticamente o nosso país, mas aparentemente vocês gostam de sabotar a própria reestruturação do Partido dos Trabalhadores, porque a tendência natural é que em algum momento, por exemplo, o Guilherme Boulos deixe o PSOL e acabe migrando para o PT. Mas como é que isso vai acontecer se vocês não querem cumprir o acordo? Porque todo mundo acredita, eu sou um desses indivíduos que defende isso há muito tempo, que o Guilherme Boulos será, dentro da esquerda, o provável sucessor do Lula. Atualmente, para mim, tem 2 nomes muito fortes. O Flávio Dino, que a gente já tinha apontado aqui algumas vezes, e o Guilherme Boulos. O Guilherme Boulos, como ainda é jovem, provavelmente ele vai ser candidato a prefeito de São Paulo, provavelmente vai vencer a eleição se montar uma estrutura correta para apoiar ele em 2024. E aí, em 2030, ele pode tentar concorrer, ou em 2026 mesmo, quem sabe, ao governo de São Paulo, para quem sabe em 2030 ou 2034 ele ser candidato à presidência da República do Brasil pela esquerda e quem sabe até mesmo pelo Partido dos Trabalhadores. Só que gente como você atrapalham a abertura das postas no Partido dos Trabalhadores. Quando eu pensei em entrar para a política, por exemplo, agora para 2024, não passou pela minha cabeça em momento nenhum entrar no Partido dos Trabalhadores por causa de gente como você. Porque apesar de eu saber que tem gente lá dentro que cumpre acordo, que tá pensando ali realmente na ascensão política da esquerda no Brasil, tem gente que nem você que aparentemente só se preocupa com o poder. Então já vou deixar aqui de antemão a minha declaração, como eu deixei lá em 2018 e em 2020, se vocês lançarem um candidato próprio, o meu apoio vai ser, independente de eu me filiar ou não filiar ao PSOL, o meu apoio vai ser o Guilherme Boulos. Porque eu acho que é a candidatura viável que a esquerda tem em São Paulo. E por mais que você tente sabotar, provavelmente quem será sabotado será você. Tá bom? Compartilhe o vídeo se você puder, gente. Se inscreva no canal, deixa like, me siga nas plataformas digitais, porque como eu sempre digo pra vocês aqui no final de cada vídeo, é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. Até nosso próximo vídeo.